Pai do Senhor, meus queridos, amados irmãos, prazer mais uma vez estar com os meus queridos para darmos sequência ao nosso estudo sobre limpeza da alma. Nós já vimos o ponto introdutório, agora nós vamos estar dando a segunda parte, né? Vimos a primeira parte, essa é a segunda parte. Mas antes de começar o nosso vídeo, já quero pedir a você para ir deixando o seu like, fazendo sua inscrição se você é novo aqui no canal. E com certeza será bênção para a sua vida, para as nossas vidas. Então seja um divulgador do nosso canal e tenho certeza que aquilo que nós vamos estar falando neste momento será algo especial para a sua vida, para os nossos corações, em nome de Jesus. Sem mais delongas, já vamos lá. Quero que você comece hoje abrindo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de número 19, que diz-nos assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Nesse tema de hoje, falaremos sobre salvação. Se estamos falando sobre limpeza da alma, então a limpeza da alma só pode passar, obviamente, pela salvação. Então, se você já teve um encontro com Jesus, glória a Deus. Se não teve, aproveite a oportunidade e reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas antes de darmos início, queremos já, nesse ponto introdutório desta segunda parte, falar sobre salvação em dois sentidos. Quando eu vou na Bíblia Sagrada, eu vou encontrar a palavra salvação aproximadamente 566 vezes, sendo 212 no Antigo Testamento e 354 no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o sentido de livrar. Então, quando alguém era livre, por exemplo, havia uma guerra, Deus livrava os homens, então eles eram livres. Um exemplo mais atual: uma pessoa vai atravessando a rua e ela ia sendo atropelada, você salvou essa pessoa, então você livrou, libertou, no sentido de alguém estar preso, você dá a ela o direito de liberdade. Mas no Novo Testamento é salvar, livrar da condenação do inferno. Então, salvação. Se você não conhece Jesus, é muito bom passar a conhecer. Mas, para falarmos da salvação, nós temos que trazer a salvação sobre três aspectos. Salvação, três aspectos ou três fases da salvação. Primeiro, justificação do espírito, santificação da alma e glorificação do corpo. São as três palavras-chave da salvação. Mas vamos lá, começando já nesse momento falando sobre essa justificação do espírito. Quando livra-me da culpa do pecado. Então nós somos livres da culpa do pecado. E isso deu início na caminhada do homem lá no Jardim do Éden, quando ele pecou. Gênesis 3 e 7 diz assim, 8, 9 e 10 diz assim: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram-lhes folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E disse: ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e escondi. Então, observe que o homem, ele se colocava como culpado, porque começou lá atrás, quando o Senhor nosso Deus deu ao homem essa condição para que ele não comesse do fruto proibido, ou do fruto que lhe dava o conhecimento do bem e do mal, e ele comeu. E aí, ele passou a ser culpado. É tão próprio que ele é culpado, quando ele ouviu a voz de Deus, a primeira coisa que ele fez, se escondeu. Consciência do seu ato. E quando Deus perguntou onde tu estavas, ele disse: eu ouvi tua voz e me escondi. Mas quem? Tu se escondeu por quê? Não, porque eu estava nu. E quem foi que disse que tu estava nu? Ah, se eu comi do fruto que não podia. Ou seja, o homem é culpado. Então isso é o início da caminhada do ser humano, quando ele reconhece a sua culpa, né? Quando o homem caiu, escolheu fazer a sua própria vontade ao invés da vontade de Deus.
ele morreu espiritualmente. O homem ficou então incapaz de ter comunhão com Deus por causa da culpa e por conta do pecado, porque ele caiu. Lembra que nós falamos no começo da aula 1 ou da parte 1, de que o homem, quando ele aceita Jesus Cristo, ele passa a ter comunhão com Deus, mas tem a lembrança, tem uns traumas que ele tem, que são as coisas do passado? Pois é. Então aqui o homem, ele escondeu-se por isso. Então o problema da culpa só vai ter duas soluções. O problema da culpa só tem duas soluções. Quais são? Primeiro, é pagar. Segundo, é perdoar. Então você não pode pagar e você não pode se perdoar. Então Jesus pagou por você e perdoou você. Simples assim. Então, observe, o homem por si só não pode justificar-se diante de Deus. Por que o homem não pode se justificar diante de Deus? Porque é incapaz que o homem possa, por si só, salvar a sua vida. Deus é perfeitamente santo, puro e justo. E qualquer erro, por menor que seja, é uma afronta à santidade de Deus. O livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 12, diz assim: nem por sangue de bodes e bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entregou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Ou seja, o Senhor nosso Deus nos deu essa condição, nos livrou da transgressão. Mas, escute, pela misericórdia e amor, ele enviou Jesus, que foi perfeito, puro e justo e santo. Ele não cometeu nenhum pecado. Nada víamos nele para que o condenássemos. Não havia pecado sobre ele. Por isso, ele foi oferecido como sacrifício. Lá no Éden, quando o Senhor Deus matou um animal e fez pele para vestir o homem, simbolizava já o sacrifício de Cristo no Calvário, dando a sua vida por mim e por você. Aqui começa o drama do homem. Por que começa o drama do homem? Ou ele aceita o perdão de Deus através de Jesus Cristo, ou ele vai tentar achar uma forma de se redimir. E aí não existe. Não tem uma outra forma. Não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus, ele é o Senhor. E como é que esse homem tenta se redimir? Vou dizer. O homem tenta se redimir através da religião. Porque a religião é uma forma do homem tentar aplacar a ira de Deus. Muito embora o termo religião é religare, está ligando novamente o homem a Deus, o homem vai buscar na religião uma porta para achar o perdão de Deus. E aí ele se torna religioso e não tem encontro com Jesus. É religioso, mas a alma continua suja, continua impura, não é? Continua precisando desse contato. Mas quando nós falamos sobre essa questão dessa religião, que é a forma dele buscar, ele precisa sair da religião e achar a graça. A graça de Deus, ela é que dá para mim a oportunidade. E o homem fora da graça, ou seja, o homem desgraçado, não é um palavrão, mas desgraçado está um homem que tem a ausência da graça. Então, um homem sem a ausência da graça, desgraçada, ela se torna, essa falta de graça na vida de um homem torna-se uma afronta a Deus. Porque esse homem está na transgressão e está no pecado. O novo nascimento, a obra de Jesus por nós, nos dando vida pelo seu Espírito, é que nos garante esse direito de entrada a esta graça em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2 e 1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. 1 João 1 e 12 e 13 ele diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Então é o plano de Deus. Quando Deus então olha para o homem que pecou, ele não conseguiu resolver o seu problema, buscou a religião, também não resolveu o seu problema, se infiltrou na graça, a graça veio para ele, porque é o favor imerecido de Deus para ele, ele agora se torna uma nova criatura. E quando ele faz isso, ele entra no segundo processo, que o primeiro processo é a justificação do Espírito. O segundo processo, a santificação da alma. Ele então aceitou, entra agora na santificação da alma, ou seja, a cura das lembranças e emoções,
vontades ajustadas com a vontade de Deus, imprime em nós o caráter de Cristo. Caminhar por fé e não por sentimentos. É o que vai dizer 2 Pedro 1:3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz a respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que ele nos chamou pela a sua glória ou pela sua glória e virtude. Então observe que nós somos chamados a essa santificação. Deus cura o nosso espírito e nos dá o que precisamos para ter uma vida santa, para ter essa vida santa e reta, andar em perfeita comunhão com Deus, ou seja, um novo espírito, uma nova vida, aquilo que nós lemos lá em 2 Pedro 1:3. 2 Pedro 1:3 nós lemos. Então ele me dá isso, mas e aí ficaria a pergunta, e o que eu vou encontrar então? Olha, quando nós fazemos isso, compreenda, nas enfermidades da alma causadas pelo pecado, ou seja, independência de Deus, em nossa mente, vontade e emoções. É isso que eu encontro. Esse homem está doente. A nossa alma, mente, vontade e emoções foi afetada pelo pecado e também precisa de cura. Porque nós não temos a consciência do que é uma santidade. Quando nós nos convertemos a Deus através da palavra, Cristo Jesus, começa uma limpeza no nosso interior, em nossa alma. E aí, irmãos, é bom para mim e para você. Quando eu vou para Lucas 21:19, na nossa paciência, possuir as vossas almas. É quando o Senhor me dá essa condição. Com isso, tem objetivo. Qual é o objetivo? Salvação da alma, a cura. 1 Pedro 1:9, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Com isso vem a purificação da alma, mente, vontade e emoções. Olha aí, ó. O que é que ele diz em 1 Pedro 1:22? Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com coração puro. Então o Senhor Deus está me chamando a essa vida de santificação. O Espírito é vivificado para que a partir daí comece a santificação da alma. Interessante, né? Começa a santificação da alma por esta vivificação do Espírito. Filipenses 1:6, ele diz que aquele que começou a boa obra, ou seja, qual é esta obra? A santificação da alma, a cura da alma, consiste no operar diário da cruz de Cristo em nossas vidas. Todos os dias a palavra vai me lavando gradualmente. Filipenses 1:6, tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Olha aí que coisa maravilhosa. E com isso, quando nós temos esse Espírito vivificado, ele foi vivificado através da cruz. Quando a vontade de Deus entra em choque com a minha vontade, eu devo escolher fazer a vontade de Deus. A cruz de Cristo foi exatamente para a minha salvação. Jesus foi crucificado por mim. Mateus 11:28 e 29 diz: vinde a mim. Quem? Os que estáis cansados e oprimidos. Para quê? Para que eu venha a aliviá-lo. E depois, você toma sobre vós o meu jugo. Para quê? Para aprender de mim. Por quê? Porque sou manso e humilde de coração. E agora? Vai achar descanso para as vossas almas. É em Cristo Jesus que nós achamos esse descanso. Porque estávamos na transgressão, no pecado. Entramos agora nesse segundo estágio de salvação, o que é santificação. Mas vem um terceiro estágio. Qual é o terceiro estágio da salvação? A glorificação. Esse estágio é bem interessante, porque lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, ele diz assim: eis que eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, até a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos arrebatados. Então, você veio pelo processo da santificação, você veio pelo processo da glorificação
e veio pelo processo da justificação da alma. Você foi justificado, tinha pecado, Jesus apagou, depois você passou a ser santo. Isso tudo é a alma do ser humano. Passou a ser santo, depois dessa santidade, esse homem agora vai ser glorificado, vai ter a glorificação do corpo. Como? Com o arrebatamento da igreja. Olha que coisa maravilhosa. Nós seremos arrebatados. O objetivo final da ressurreição ou arrebatamento, quando eu e você aceitamos a Jesus como Senhor, é ter o corpo glorificado e sermos semelhante a Cristo depois da ressurreição. Olha, irmão, coisa boa. Nós não vamos tratar sobre isso, porque isso vai ficar para um outro assunto. Mas quando nós falamos sobre isso, porque o homem, ele caiu. E qual foi o resultado da queda? Quando Deus chama o homem faz o homem segundo a sua imagem e semelhança, você vai ver isso no livro de Gênesis, bota o homem no jardim, dá ao homem toda a condição, o homem peca. E quando o homem peca, qual foi o resultado disso? Vamos lá. Primeiro, o homem tornou-se fugitivo de Deus. Adão fugiu de Deus, Caim fugiu. Então quando Deus chegou e disse: Adão, onde tu está? Se eu ouvir tua voz, corri. Fugiu. Por quê? Pecado. Consequência, o resultado da queda. O homem, ao cair, perdeu a proteção de Deus. Onde é que o homem estava? No jardim do Éden. Quando pecou, foi para onde? Para fora do jardim do Éden. Sofreu agora, perdeu essa proteção. Sofreu profundas transformações interiores. Por quê? Foi tomado por uma natureza egoísta, rebelde, perversa, maligna. Porque ele não tinha isso, que ele estava no jardim do Éden. Então ele foi tomado por tudo isso. Mas vamos lá. Foi tomado por um coração enganoso. E essa é a grande questão. Você acha que se conhece? Vá pensando. Você se acha altruísta ou egoísta? Sincero ou mentiroso? Humilde ou orgulhoso? Bom ou mau? Você acha que você se conhece? Meus queridos, seu coração é enganoso. Seu coração é enganoso. Por que o coração é enganoso? Olha o que diz Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E perverso, quem o conhecerá? Então, o coração é igual ao interior, o ego, o eu. Então, ele está falando exatamente sobre isto, sobre esse coração. E a pergunta é: nós nos conhecemos? O nosso coração, irmãos, ele é pior do que o que parece. Sempre agimos pensando em agradar nós mesmos. Até quando nós fazemos o bem. Às vezes alguém faz o bem, mas na verdade é como se ele quisesse se agradar a si mesmo. Para comprovar, é só sair por aí, cantando e assoviando, observando ao seu lado. As pessoas, elas querem demonstrar um bem que elas não têm. Provérbios 28:26 diz assim: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Olha que coisa interessante. É o insensato. Precisamos, irmãos, pedir a Deus que nos mostre como somos terríveis e enganosos. Como o salmista diz no Salmo de número 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim um caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Precisamos pedir a Deus que nos mostre isso, irmãos. E quando ele diz, sonda-me, Deus sondar o coração desse homem. Porque Deus vai conhecer. E ele diz: mas Senhor, mas me prova. Conhece, vê se há um pensamento bom em mim. Entenda. Sabemos que há Deus. E sabemos que Deus sabe que tem um caminho mau em nós. Por isso Deus precisa nos dar um novo coração.
Olha o que diz Ezequiel 36 e 26. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e observareis. Então o Senhor precisa dar isso para mim, para que eu então possa ter essa eternidade. Deuteronômio 11:16 diz assim: guardai-vos, que o vosso coração não se engane, e vos desvie, e servais a outros deuses, e vos inclinais perante eles. Ora, se o homem estava vendo a presença do Senhor, Deus adverte este homem que tem um coração enganoso a não se curvar diante de outro Deus, porque Deus conhece a natureza do homem. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Você está compreendendo, irmãos? Você está entendendo como é essa situação do homem? Mas vem aquela pergunta que não quer calar: por que o homem é assim? Deus não criou o homem assim. O homem ficou assim em consequência da queda. Foi exatamente a queda do homem que fez com que ele perdesse a direção de Deus, a visão de Deus, a comunhão com Deus, o princípio com Deus, com que ele ficasse mudo, cego e moco com relação às coisas de Deus. As pessoas não ouvem mais a Deus. Deus é santidade. Essa santidade, no termo original, é o Kadosh, que vai aparecer 555 vezes na Bíblia. A natureza caída do homem não tem coragem de enfrentar a realidade. E aí surge a religiosidade. Ele não quer encarar sua ação natural, a realidade, passa a ser religioso agora. Porque a religiosidade esconde o homem de trás de uma falsa piedade. Lembra de Gálatas, Paulo quando fala aos Gálatas, dos falsos irmãos que se entremetem entre vós? O que é a religiosidade? Vou dizer para você, a religiosidade é o esforço do homem de agradar ou apaziguar a Deus. Vemos então que um coração imundo, assim, o homem não pode agradar a Deus, porque o coração está imundo com as próprias forças, com as próprias transgressões. Por isso é necessário nascer de novo. Deus faz um transplante, tira um coração velho de pedra e dá um coração novo de carne. Um coração perdoador. Um coração sofredor. Sofre pela obra de Deus, pelo amor do Senhor nosso Deus. Meus queridos e amados irmãos, nós precisamos entender, compreender